O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos darei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, um lugar que fala de Deus pela natureza, mas também por essa construção tão bonita dessa ermida, se tornou o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. É sempre uma graça de Deus podemos participar da Eucaristia, encontro com o Senhor vivo. E quando nós participamos da Eucaristia, nós alimentamos a nossa alma, a nossa interioridade. Quem participa da Eucaristia comunga duas vezes. A primeira comunhão é a comunhão com a palavra. Aqui estamos diante da mesa da palavra. E a mesa é o lugar onde se serve o alimento. E nós estamos, então, degustando o alimento da palavra de Deus. Deus tem sempre algo importante a nos comunicar a partir da sua palavra. E não obstante a palavra proclamada ser a mesma, e cada um de nós estamos vivendo a nossa circunstância própria, existencial, a palavra de Deus é tão rica que ela diz algo para cada pessoa dentro do seu contexto existencial. E nós agradecemos a Deus, então, o alimento da palavra. E depois receberemos o alimento do corpo e sangue de Cristo. Por isso é sempre uma grande graça podermos participar da Eucaristia. Nós, então, vamos alimentando a nossa alma, a nossa interioridade, vamos nos fortalecendo espiritualmente, para continuarmos sendo discípulos missionários de Jesus Cristo. Hoje a igreja celebra, como eu dizia no início da celebração, a memória obrigatória de São Felipe Neri. Ele viveu de 1515 a 1595. Ele é um santo italiano, nasceu em Florença. E dentre as diversas virtudes que ornaram a vida deste santo, queria chamar a atenção só para uma virtude. Ele era um santo muito alegre e tinha um senso de humor muito aguçado. Estou lembrando essa característica de São Felipe Neri, porque o nosso saudoso Papa Francisco dizia que a santidade passa pela alegria e pelo bom humor. E a pessoa que tem a vida marcada pelo bom humor significa uma pessoa que está em paz com Deus e em paz com os irmãos e irmãs. Vamos pedir a São Felipe Neri a graça da alegria e do bom humor. Mas a alegria nossa que temos fé não é uma alegria que vem de fora para dentro, uma alegria que brota de dentro para fora. É a alegria de nos sabermos amados por Deus,
alegria de sabermos que somos acompanhados por Deus, que Deus nunca nos abandona, mas sempre está conosco, especialmente nas situações mais desafiadoras da vida. Essa certeza que vem da fé, que não nos faz perder a esperança e nem a alegria, nem nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, que possamos pedir a São Felipe Neri a graça de interceder por cada um de nós e que, junto de Deus, ele alcance para nós essa alegria que vem de dentro para fora e esse senso de humor, que é sempre também sinal dessa comunhão bonita com Deus e com os irmãos e irmãs. Nós estamos acompanhando, queridos irmãos e irmãs, nesse tempo litúrgico da Páscoa, como primeira leitura, o livro dos Atos dos Apóstolos. É um livro escrito por São Lucas que fala sobre o início da igreja, a igreja primitiva. E hoje nós encontramos esse texto que nos diz a respeito de uma nova investida missionária de Paulo e seus companheiros. São Paulo é o grande missionário. E hoje ele vai então para a região da Macedônia, a região já da Europa. E ali acontece algo muito interessante. As primeiras pessoas que acolhem Paulo e seus companheiros e acolhem a palavra de Deus e Jesus Cristo são as mulheres. E hoje a leitura fala especialmente de uma mulher chamada Lídia. Era uma senhora rica, comerciante de púrpura, mas diz o texto bíblico que ela acreditava em Deus e escutava com muita atenção as pregações do apóstolo Paulo. E ela então se converteu, foi batizada, e ela recebeu na casa dela como hóspedes o apóstolo Paulo e todos os seus companheiros evangelizadores. Meus irmãos e irmãs, nós estamos na casa de Nossa Senhora. Ela foi a primeira mulher que acolheu a palavra viva, a palavra encarnada, Jesus Cristo. E hoje nós encontramos a primeira mulher na Europa que acolhe também Jesus Cristo, a palavra viva entre nós. Nós queremos agradecer, a partir desse texto bíblico, a vida de tantas mulheres generosas, mulheres que têm a vida fortemente marcada pela fé, pela presença de Deus, e que ajudam de modo muito eficaz na difusão do Evangelho, no anúncio do Evangelho. São grandes servidoras de Jesus Cristo, servidoras da igreja, e dão grande testemunho de Jesus Cristo vivo. Na nossa Igreja Católica, as mulheres têm um papel muito importante. Então, queremos agradecer a Deus, hoje, olhando para essa pessoa aqui, a Lídia, queremos agradecer a Deus a vida de tantas mulheres que se doam no trabalho de evangelização e vivem verdadeiramente a experiência de discípulas e missionárias de Jesus Cristo. Muito obrigado a você que, além de cuidar da sua família, levar os valores do Evangelho para a sua casa, ainda consegue tempo para poder ajudar também a sua comunidade de fé nos trabalhos de evangelização. Que Deus abençoe as mulheres evangelizadoras, as discípulas missionárias de Jesus Cristo. Depois nós estamos hoje rezando o final do capítulo 15 do Evangelho de São João e o início do capítulo 16. No capítulo 15, o contexto é muito dramático. Jesus está na última ceia com seus discípulos. E ali está fazendo um discurso de despedida dos discípulos e dando também as suas últimas orientações. E hoje Jesus fala muito claramente para os discípulos aquilo que os aguarda depois na missão. Diz Jesus assim: vocês serão expulsos das sinagogas, serão maltratados, perseguidos. Então Jesus não engana os seus discípulos. Ele fala realisticamente a respeito daquilo que os aguarda. O mesmo destino do Mestre será também o dos seus discípulos.
Jesus será perseguido, maltratado, incompreendido e morto. Ele diz que aqueles que se dispuserem a segui-lo também passarão pela mesma experiência. Diante dessas palavras, os discípulos ficaram provavelmente com medo e até desanimados na missão. Mas aí Jesus então mostra para eles que eles não estarão sozinhos. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então Jesus promete aos discípulos, da parte dele e do Pai, enviarem o Espírito Santo de Deus, chamado de Paráclito. Paráclito é aquele que advoga, aquele que caminha junto, que está a favor dos discípulos. O Paráclito é também aquele consolador, aquele que acompanhará os discípulos nos momentos mais difíceis, consolando-os e dando força a eles para que eles perseverem na missão. Jesus sabia que sozinhos os discípulos não seriam capazes de enfrentar tudo o que os aguardava. Mas ele então promete enviar sobre eles o Espírito Santo. E realmente o Espírito Santo foi enviado e os discípulos perderam o medo, os discípulos perderam o desânimo logo depois da morte de Jesus e saíram pelo mundo evangelizando, impulsionados pela graça, pela força do Espírito, o advogado, o consolador. Meus amados irmãos e irmãs, este mesmo Espírito que nós recebemos no batismo e em plenitude na crisma. E nós que somos cristãos, devemos nos deixar guiar por Ele, porque assim também daremos testemunho da nossa fé, não só com palavras, mas principalmente com obras. Por isso o desânimo não pode tomar conta do nosso coração, que o Espírito Santo é o Espírito do entusiasmo e do ânimo. O medo diante das dificuldades da vida, dos desafios da evangelização, não deve tomar conta também do nosso coração, que o Espírito Santo é o Espírito da coragem. Tal que nós possamos renovar o nosso pedido ao Senhor. Senhor, renovai também no nosso coração a força do vosso Espírito, para que também nós tenhamos a coragem necessária para darmos testemunho de vós. É impulsionados pelo vosso Espírito que queremos também ser sinais muito fortes, eloquentes da vossa presença no mundo, na vida de todas as pessoas, mas de modo especial daqueles que mais sofrem, dos mais necessitados. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje agradecemos a Deus o trabalho de evangelização de tantas mulheres na vida da nossa igreja e pedimos ao Senhor que também, mais uma vez, renove no nosso coração os dons do seu Espírito, para que possamos dar testemunho com palavras e obras da sua presença amorosa, vivo, no meio da humanidade, no coração de cada um de nós. Que Maria, a mãe de Jesus, ela que foi toda possuída pelo Espírito Santo, que ela seja para nós também a grande intercessora e modelo de quem se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.